Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Democracia e Inteligência Artificial. Neste podcast, nós vamos explorar várias angulações no que tange algoritmos, inteligência artificial e como isso afeta o sistema democrático. Nós temos um objetivo, por exemplo, de focar em desinformação, como que a religião, por exemplo, deve ser usada de forma instrumentalizada dentro do contexto da inteligência artificial. E nós vamos também falar sobre a ameaça da democracia no mundo inteiro usando a inteligência artificial. Então, o podcast tem como esse objetivo. O meu nome é Jorge H. Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação, eu tenho vários livros publicados, entre eles o meu livro Democracia e Inteligência Artificial, no qual eu faço uma leitura, um foco bastante, eu diria, rico sobre o uso da inteligência artificial com máquina de desinformação. No mais, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência nesse podcast. É incrível como tem uma coisa que balança em quase toda a praça pública, escola, prédio do governo aqui no país, e que a imensa maioria da gente simplesmente parou de questionar. A bandeira nacional. Pois é. É um daqueles símbolos tão onipresentes que, eles se tornam invisíveis, né? Tem lá as cores vibrantes, a esfera azul, as estrelas todas perfeitamente posicionadas e aquela faixa branca cruzando o centro. Exato, com aquele lema Ordem e Progresso. Para quem olha assim de relance, vivendo aquela correria insana do dia a dia, parece só um ruído de fundo, um incentivo genérico. Quase um slogan motivacional antigo, né? Nossa, total, um slogan que alguém colocou ali para inspirar e ficou, mas a verdade é que essa frase minúscula é tipo a certidão de nascimento ideológica de um Brasil que tentou de uma forma incrivelmente ambiciosa ser um laboratório de uma nova religião. Uma religião secular. E é fascinante pensar nisso, sabe? Porque é literalmente um monumento costurado em tecido. Uma tentativa de moldar a alma de uma nação inteira através de uma filosofia importada e, extremamente controladora. E é exatamente essa missão da nossa análise profunda de hoje. A gente vai desvendar a história oculta do positivismo no Brasil e, claro, explorar essa relação profundamente paradoxal que existe entre a ciência e a fé. Sim. E tentar entender como o próprio conceito de progresso acabou virando uma espécie de religião moderna, só que disfarçada de racionalidade, sabe? Com certeza. E a curadoria de fontes para esse mergulho tá fantástica. Ela obriga a gente a olhar para a nossa identidade nacional por um ângulo completamente novo, revelando umas cicatrizes históricas que ainda ditam como a máquina pública funciona. Para guiar essa exploração, a gente está mergulhando no artigo A Religião do Progresso. Esse texto é do pesquisador Jorge Guerra Pires, e ele traz reflexões que são incríveis. E a gente cruza esse material com as ideias do filósofo britânico John Gray, né? E também com a pesquisa sociológica do Ricardo Lopes sobre a genealogia do ateísmo no Brasil. Exato! E o que eu acho mais interessante sobre a nossa fonte principal, o Dr. Jorge Guerra Pires, é justamente a trajetória dele. Porque, veja bem, ele é um PhD em bioinformática, com passagem por instituições de peso, tipo a USP e a Fiocruz. Ou seja, o cara é mergulhado na ciência dura, né? Dados, genética. Totalmente. Mas agora, atuando como escritor e pesquisador independente, ele faz essa ponte raríssima. Ele une ciência, política e filosofia de um jeito muito provocativo. O que é o perfil ideal para analisar esse tema? Alguém que entende o rigor científico, mas também compreende os limites da ciência quando ela tenta ditar o comportamento humano. E, inclusive, muito do que a gente vai discutir aqui reflete os temas do novo livro que ele está lançando. Ah, sim, o paradoxo de Einstein, não é? Isso, o paradoxo de Einstein, com o subtítulo Ciência, Ética e o Deus Cósmico. É o livro 2 da série Mente Ateísta. A obra mergulha bem nessas tensões entre o pensamento puramente racional e as grandes questões humanas. E o material já está disponível nas lojas da Amazon, né? O que é ótimo porque dá para ler em qualquer smartphone.
Não precisa nem ter um leitor digital específico, é só baixar o aplicativo. Exatamente. Mas olha, a dica de ouro para quem acompanha as nossas análises profundas e adora otimizar o tempo é que o formato audiolivro já está disponível no Google Play e no Google Books. Nossa, audiolivro é um caminho sem volta. Não é. Antes da inteligência artificial popularizar isso, para mim já foi uma revolução. Eu passei a ler vários livros por mês, porque, você pode baixar o arquivo no Google Play e ouvir durante uma caminhada, mesmo sem internet. Com certeza. Dá para ouvir lavando louça, cozinhando, a gente absorve um conteúdo super denso enquanto faz o trabalho manual. É muito produtivo. Muito. Mas, bom, vamos desempacotar isso tudo. Como que um lema criado por um filósofo francês lá no século XIX foi parar no centro da bandeira de um país tropical? Um país famoso pelo improviso e por ser tão religioso. Para entender esse choque colossal, a gente precisa primeiro desconstruir o que realmente era o positivismo do tal Auguste Comte. Porque hoje a palavra tem outro peso, né? Exato. Quando a gente ouve positivismo hoje, ou fala de governos baseados na ciência, a nossa mente moderna já pensa em livre debate, método empírico, algo inerentemente democrático. Sim, algo progressista. Mas o positivismo do século XIX não era uma república democrática. Era, na sua essência mais pura, um autoritarismo intelectual. Peraí, uma ditadura baseada na razão? Como assim? Literalmente isso. O Comte acreditava piamente que a humanidade passava por 3 estágios fixos de desenvolvimento. Primeiro, a fase teológica, onde a gente explicava as coisas pela vontade dos deuses. Tá, a fase dos mitos. Isso. Depois, a fase metafísica, que seria a era da filosofia abstrata. E, finalmente, o ápice da civilização, que ele chamou de fase positiva ou científica. A grande questão é que ele não queria só usar a ciência para curar doenças, sabe? Ele queria que a chamada física social governasse tudo. Calma, pausa para tradução. Física social. Como é que se aplica leis da física ao comportamento humano? Isso não soa meio perigoso? Extremamente perigoso. A ideia era que, assim como a gravidade é uma lei imutável, existiriam leis imutáveis sobre como a sociedade deve funcionar. E se você descobre essas leis através da ciência, não tem mais por que debater política. Ah, entendi. Porque a gente não vota se a gravidade existe ou não, né? Exatamente. Logo, na visão dele, não se deveria votar sobre como o Estado é gerido. A gente deveria apenas entregar o poder a uma elite de cientistas e técnicos. Eles aplicariam a ordem correta para gerar o progresso inevitável. Daí o ordem e progresso. Sim. E ele levou isso tão a sério, de um jeito tão dogmático, que ele literalmente fundou a religião da humanidade. É aí que o meu cérebro dá um nó. O artigo menciona isso, mas eu fiquei meio patinando. Uma religião científica. Tipo, eles rezavam para quem? Para Isaac Newton? Olha, por mais absurdo que pareça hoje, a estrutura era quase essa mesma. O Comte percebeu uma coisa sociológica importante. A sociedade precisa de rituais, sabe? De coesão moral. O intelecto frio não abraça ninguém no momento de luto. Perfeito. Então ele desenhou uma religião sem Deus. Ele trocou os santos católicos por grandes inventores e filósofos. Ele criou um calendário onde os meses tinham nomes de figuras históricas, tipo Aristóteles, Gutenberg. Meu Deus. Mas e a figura central? Em vez de adorar uma divindade no céu, o objeto de adoração era o grande ser, que era a própria sociedade humana, a humanidade na sua totalidade. Nossa, tem um detalhe no artigo sobre o nível de controle social dele que me deixou de queixo caído. Aquela regra do vestuário. As camisas. Essa parte é sensacional. O que é fascinante nesse detalhe é ver até onde ia essa obsessão por controle milimétrico, sabe? O Comte propôs uma regra oficial de vestuário para os adeptos. As camisas deveriam ter os botões na parte de trás, nas costas. Ou seja, ninguém conseguia se vestir sozinho. Precisamente. A lógica por trás dessa bizarrice era forçar a cooperação diária. Era tipo uma forma física de obrigar um altruísmo. Todo santo dia a pessoa precisava de ajuda para abotoar a roupa. Isso.
o que reforçaria psicologicamente a ideia de que o indivíduo não é absolutamente nada sem a comunidade, sem a engrenagem, sem a ordem. Gente, é tipo um exercício extremo de team building corporativo que saiu completamente do controle. Mas assim, aí entra a grande contradição do nosso país. Pensa bem. Esperar que um país movido por exatidão matemática, onde todo mundo abotou a camisa do outro, fosse dar certo no Brasil. Pois é. A terra do improviso, do barroco, do jeitinho. Isso não era colocar uma camisa de força literalmente com os botões nas costas na nossa cultura. Foi um choque de realidade absoluto e, de certa forma, uma violência institucional, né? As fontes deixam isso muito claro quando analisam a transição do Império para a República aqui no Brasil. Que não foi exatamente algo popular. Nem um pouco. A proclamação da República em 1889 foi um golpe militar. E lá dentro teve um embate colossal entre dois modelos. De um lado, o modelo americano, defendido pelos civis liberais, que queriam descentralização. Mais autonomia para os estados, estilo EWA. Isso. Do outro lado, o modelo francês puramente positivista, que era defendido de forma fanática por uma ala dos militares. Eles queriam essa ditadura republicana gerida por esses técnicos iluminados pela razão. E o que a gente conseguiu não foi nenhum outro. Foi um Frankenstein institucional. Um sincretismo muito bizarro. Nós herdamos a estrutura política e o nome dos Estados Unidos, tanto que a gente virou os Estados Unidos do Brasil na época. Mas a gente carimbou a nossa identidade visual, a bandeira, com o slogan de uma seita tecnocrática francesa. O que nos leva a uma ironia monumental, né? E essa ideia de transformar o progresso em uma crença inquestionável, quase divina, joga a gente direto para a visão do filósofo John Gray. Sim, que é muito bem explorada no artigo do George. Pois é. O Gray argumenta que a nossa busca moderna por utopias, mesmo as mais tecnológicas, herdou inteirinha a estrutura psicológica do cristianismo. Como é que ele sustenta isso? Olha, o John Gray, que vale ressaltar, é um pensador ateu e um crítico feroz do chamado neo-ateísmo. Ele argumenta que essas ideologias modernas são basicamente uma teologia derramada. Teologia derramada. Como assim? Pensa na estrutura narrativa do cristianismo. Existe um estado de perfeição original que foi perdido, existe o sofrimento presente, que é uma provação, tem uma redenção em andamento, e há a promessa teleológica de um paraíso no fim dos tempos. Espera, teleológica. O que isso significa na prática para quem está ouvindo a gente não é da área da filosofia? Ah, claro, o termo é meio denso mesmo. A maior parte das culturas antigas via o tempo de forma cíclica, como as estações do ano, sabe? Tudo nasce, morre e volta a nascer. Não tem um ponto de chegada. Fica andando em círculos. Isso. Já o cristianismo popularizou a ideia teleológica, ou seja, de que a história é uma linha reta com um destino final, um propósito. O que o iluminismo, e depois o Comte, e até o Karl Marx fizeram, segundo Gray, foi pegar essa mesmíssima linha reta e só trocar o nome dos personagens. Então, sai a figura de Deus como o motor da história e entra a razão, ou o progresso. Exato. Sai o paraíso celestial depois da morte e entra a sociedade utópica perfeita lá no futuro. Perfeito. Esse conceito de que estamos marchando rumo a um mundo livre de fome e guerras graças à tecnologia, para ele, é pura herança cristã. O ateísmo moderno muitas vezes funciona como uma religião de substituição. Só mudou a roupagem. Sim, e para o Gray, o positivismo no Brasil é o estudo de caso perfeito. Virou doutrina de Estado. Prometia que, se a gente mantivesse a ordem, o paraíso terrestre do progresso chegaria. Mas olha só, eu vou ter que fazer o papel de advogada do diabo aqui um pouquinho. O artigo menciona que o Gray bate de frente com autores contemporâneos super populares, tipo o Sam Harris. Sim, o neurocientista. Isso. Mas igualar um neurocientista fazendo mapeamento cerebral com um profeta prevendo o apocalipse não é forçar um pouco a barra? Afinal, um baseia tudo em ressonâncias magnéticas e dados, o outro em revelações místicas. É um ótimo contraponto. Mas é aí que a crítica do Gray atinge o nervo. Ele não nega a validade dos dados da ressonância magnética. O que ele critica é o salto lógico que o Sam Harris dá. Que salto? O Harris sugere que, como a gente pode determinar neurologicamente
o que causa dor ou prazer no cérebro, a neurociência pode dar respostas morais absolutas sobre o que é o bem e o mal. E o Gray vê isso como o mesmo erro trágico do Auguste Comte. De tentar transformar a ética, que é super complexa, numa ciência exata. Exato. O cientista tem os dados empíricos, mas a aplicação moral desses dados exige um verdadeiro salto de fé de que a ciência tem todas as respostas para a condição humana. Entendi. Então não é que a ciência falhou. Ela é ótima para investigar a matéria. O problema é quando ela vira cientificismo, né? Perfeito. Olá, eu espero que vocês estejam tendo uma excelente experiência nesse podcast. Nós vamos fazer uma pequena pausa para mim poder falar um pouco sobre os meus livros, que seriam correlacionados a esse podcast. O meu livro Inteligência Artificial e Democracia, que está disponível na Amazon, Google Play, formato audiolivro, formato impresso, formato Kindle, formato e-book do Google Books. Esse livro ele tem uma pegada bastante focada no bolsonarismo. Basicamente, o livro ele fala sobre o uso instrumental de inteligência artificial para poder gerar realidades paralelas e influenciar o voto do eleitor. O segundo livro que eu queria indicar para vocês é meu livro Desinformação, Discurso de Ódio e Infodemia. Esse livro está na segunda edição. Nessa nova edição eu dei um foco mais amplo, né? O primeiro, tanto o Inteligência Artificial e Democracia tem uma pegada muito na religião, né? O nacionalismo cristão, o bolsonarismo, o cristianismo conservador. E já no Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia e Fake News, na segunda edição, eu também fiz um enfoque também no ateísmo, né? Apesar de que o ateísmo ele não tem força organizacional, não tem força institucional para poder fazer campanhas de desinformação em massa, a desinformação também existe dentro do ateísmo, porque o ateísmo é falta de crença em Deus, né? Então, mas isso não impede do ateu também de espalhar desinformações. E basicamente é isso. No caso do ateísmo, que eu comento no livro, geralmente o mecanismo é o mesmo, né, por trás da religião, mas a diferença é que no caso do ateísmo, não existe uma organização, o ateísmo não tende a ser um movimento de Estado, né? Não existe um projeto de poder dentro dos ateus, né? Os ateus, geralmente, eles se alinham com ideias mais democráticas, né? Ou seja, ateísmo e democracia andam muito mais de mãos dadas do que cristianismo e democracia, né? Nós vamos abordar isso em vários episódios do podcast, e eu desafio vocês a pensar comigo, né, essa hipótese de que democracia e ateísmo andam mais de mãos dadas do que ateísmo e cristianismo. A ciência levanta hipóteses e descarta o que é falso. O cientificismo é a crença cega de que a ciência pode preencher o vazio existencial. Quando a ciência tenta ser igreja, ela vira um mito tão cego quanto o fanatismo religioso. Nossa, e isso traz a gente rasgando de volta para o chão do Brasil, porque apesar de termos esse lema ultra-racionalista na bandeira, a realidade foi para o caminho oposto. Hoje a gente tem no preâmbulo da Constituição de 88 que o texto foi promulgado sob a proteção de Deus. Pois é, a ironia. O que diabos aconteceu com aquele grande plano positivista de transformar a política numa equação matemática? Aconteceu que o plano esbarrou de frente naqueles que eles queriam governar, mas que se recusavam a compreender: o povo brasileiro. Sempre o fator humano. Pois é, depois do fim do Império, abriu-se um gigantesco vácuo de poder. Os positivistas assumiram os gabinetes. Mas para eles, as pessoas comuns eram vistas como crianças que precisavam ser disciplinadas, ou meras peças numa engrenagem fabril. Então era uma elite que se trancou em salas luxuosas usando o diploma como escudo contra a população real? Basicamente, eles usavam o chamado mérito técnico como uma barreira higienista. Isso para excluir as classes mais pobres. E principalmente a população negra recém-saída da escravidão de qualquer poder político. Era uma elite fria, sabe? E foi exatamente nesse cenário de abandono emocional que a Igreja Católica entrou com tudo. A maior manobra de reinvenção política da nossa história. O famoso cavalo de Troia que o artigo do Jorge cita. Mas como é que a Igreja orquestrou isso na prática? Porque na época do Império eles eram unicarne com o imperador, não eram? Eram. Tinha o regime do padroado, onde Igreja e Estado eram basicamente a mesma estrutura.
Com a República, os positivistas declararam o Estado laico. A Igreja, de repente, se viu solta sem os privilégios oficiais. E aí? E aí eles olharam para essa nova elite que só falava em matemática e apagamento de tradições e viram a oportunidade. A Igreja desceu dos palácios e foi direto para a base. Abraçou a massa que os engenheiros sociais só queriam botar em planilhas. Exatamente. Através das paróquias, festas de padroeiros, obras de caridade, a Igreja passou a se apresentar como a voz e o porto seguro do povo pobre. Onde o Estado oferecia uma regra fria, a Igreja oferecia afeto, acolhimento e sentido para o sofrimento. E o controle social através da culpa, né? Sim, claro. Eles organizaram o tecido social de baixo para cima, usando laços comunitários que a razão fria do Conte jamais conseguiria quantificar. Sabe, tem uma provocação muito forte no texto sobre isso. O autor sugere uma análise contrafactual. E se o positivismo tivesse vencido e varrido a religião do Estado brasileiro? É um exercício mental interessante. Muito. Porque ele cita dados de sociologia mostrando que países altamente secularizados, tipo a Escandinávia ou a Nova Zelândia, tendem a ter um nível altíssimo de bem-estar social. Em contrapartida, a religião muitas vezes funciona só como um anestésico em nações desiguais e violentas. Sim, os dados existem. O que levanta aquela reflexão pesada. Será que o Brasil trocou um projeto de futuro, mesmo que rígido, por um consolo de passado? Olha, é um argumento sociológico de muito peso. De fato, a correlação entre secularização e bem-estar é sólida nas pesquisas. Mas, se a gente olhar friamente para o mecanismo do positivismo brasileiro, a gente precisa de muita cautela. Por quê? Porque o positivismo tupiniquim não era o iluminismo libertador europeu. Ele não trazia liberdade de pensamento. Ele exigia submissão cega à técnica. Então, no fim das contas, a escolha do brasileiro na época era entre obedecer cegamente ao padre ou obedecer cegamente ao engenheiro do ministério. Exatamente. A essência autoritária estava nos dois lados. E o resultado dessa colisão é o nosso hibridismo institucional. A gente não virou nem uma Suécia ateísta da eficiência, nem uma teocracia. Ficamos no meio do caminho. Sim. A gente constrói urna eletrônica de ponta, mas o nosso foguete da ciência sempre faz uma pausa para receber a bênção de um pastor antes de decolar. Que imagem perfeita! E isso me faz pensar no pessoal que realmente rejeitava a religião. Como é que o ateísmo de verdade se organizou no meio desse caldeirão caótico? Porque os positivistas eram só uma religião bizarra de cientistas, né? É aí que entra a pesquisa do sociólogo Ricardo Lopes, que está nas nossas fontes. Ele lança uma luz impressionante sobre como esse processo se dividiu em fases. E o Ricardo faz uma distinção importante entre ética e moral, certo? Fundamental. A ética na filosofia é a reflexão do indivíduo sobre o que é justo. Já a moral na sociologia são as regras não escritas que a sociedade exige e pune coletivamente. O Lopes investiga justamente como o ateísmo tentou deixar de ser só uma reflexão individual para virar um movimento moral no Brasil. E como foi essa evolução? Teve fases. Teve uma adaptação brutal dividida em 3 etapas. A primeira é a fase incipiente, que vai do Brasil colônia até meados do século XIX. Imagino que devia ser super perigoso ser ateu na colônia. Isolamento total. Era um ateísmo marginalizado, existindo só na cabeça de indivíduos isolados. Zero chance de virar movimento. Aí, com as revoltas do final do século XIX, a gente entra na fase revolucionária. Isso. De 1840 até os anos 30. O cenário muda. O ateísmo se funde com grupos organizados. É a época do anarquismo, do comunismo operário e, claro, do positivismo. O objetivo dessa galera era radical. Tomar o poder e impor uma laicidade imanente forte. O que seria isso na prática? Eles queriam proibir a religião. Muito mais do que só separar a igreja e Estado no papel. Eles queriam banir a influência religiosa de qualquer aspecto público. A religião seria vista como uma falha cognitiva que o Estado deveria corrigir. Uma postura bem agressiva. E os herdeiros deles hoje? O irônico que o Lopes nota é que os positivistas remanescentes de hoje não têm nada de radicais. Eles tendem muito mais para um agnosticismo pacífico. A febre revolucionária passou, né? O que nos leva à terceira e atual fase. A fase reivindicatória
Ela ganha força com o governo Vargas e molda o debate até hoje. A estratégia muda completamente. Em vez de tentar uma revolução para capturar o Estado, o ateísmo passa a se organizar como associativismo civil. Vira uma luta por direitos. Exato, uma questão constitucional. É sobre garantir um Estado verdadeiramente laico na prática e não sobre fundar uma nova religião civil. É o que a gente vê nos noticiários hoje, né? O debate sobre tirar crucifixos de tribunais ou sobre o ensino religioso nas escolas. Não é mais sobre proibir a fé, mas garantir que quem não tem fé não seja julgado pela régua do outro. Exatamente isso. Então, olha o que tudo isso significa pra gente. Olhando para essa teia complexa que as fontes desenharam, parece que aquela bandeira balançando na praça carrega uma ironia épica. Uma ironia e uma advertência enorme. Ela é o emblema de uma pequena elite tecnocrática que tentou empurrar goela abaixo uma religião matemática, num dos povos mais passionais e religiosamente diversos do planeta. E por que isso importa para quem está ouvindo a gente agora? Importa porque o positivismo só mudou de endereço. Sem dúvida. Hoje, toda vez que a gente ouve bilionários da tecnologia prometendo que os algoritmos e a inteligência artificial vão consertar a imperfeição da política, eliminar os vieses humanos, o que a gente está ouvindo é o eco idêntico daquele canto de sereia positivista. É a velha ilusão de que a complexidade humana pode ser domada com uma equação. Exato. O que empurra a gente para uma reflexão final inevitável. Se a nossa busca moderna e implacável pelo progresso tecnológico e pelos dados ainda carrega a mesmíssima sede psicológica por salvação e por um paraíso lá no horizonte, fica a pergunta. Qual? E ficou, vai ser suficiente para saciar a necessidade que a gente tem por significado? Ou será que, não importa o avanço da tecnologia, a gente está fadado a simplesmente desenhar novas roupas para os velhos deuses que sempre governaram a nossa psique? Fica aí para a gente pensar.